Mas Lidiane, para a gente iniciar esse bate-papo, então, como eu falei, a gente já fez algumas conversas mais teológicas sobre o assunto. E agora o que eu queria te perguntar que desafios a gente já falou sobre a questão de que às vezes é muito contestado, de que mulher pode sim ser pastora, mulher pode exercer seus dons de liderança na igreja. Mas o que eu queria saber de ti é que desafios particulares, né, você acha que as mulheres enfrentam ao assumir uma posição de liderança que homens geralmente não enfrentam, ou não enfrentam na mesma intensidade, pelo menos. Que desafios particulares tu acha que são esses para as mulheres liderando? Ok, olha, excelente pergunta, né? Porque alguns desafios vão ser gerais, né? Como você falou. Agora, alguns eles vão pesar mais realmente para as mulheres. Eu peguei ontem aquela sua descrição lá e para eu poder pensar um pouquinho, né, sobre esses desafios. Eu estou aí há mais ou menos 20 anos na liderança. E eu te confesso que hoje eu acredito que a coisa é muito mais tranquila para mim, porque eu me sinto onde eu lidero e o que eu tenho feito. Eu trabalho com um grupo, inclusive na sua maioria de homens, mas que respeitam muito, né, o meu trabalho, a minha liderança. No começo foi um pouco mais difícil. Eu diria assim que, de maneira geral, para as mulheres, Rumi, alguns desafios que eu fiquei pensando maiores é a falta de incentivo. Eu acho que é um dos grandes desafios. Em geral, os homens são muito mais incentivados naturalmente a liderar e as mulheres não, né? Como se a liderança não fosse um lugar para a mulher, né? Mesmo que ela tenha dom, capacidade para isso, que eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar depois, mas eu acho que então a falta de incentivo, né, faz com que muitas mulheres não exerçam plenamente os seus dons na área de liderança, de ensino, muitas vezes, né, o próprio pastoreio. Eu acho que um outro grande desafio é conciliar a liderança, né, o trabalho com família, filhos. É claro que esse não é só um desafio para as mulheres, é um desafio para o homem também, né? Porque senão a gente pensa que a responsabilidade pelos filhos aí, pela família, é só da mulher e obviamente que não, né? Tem que ter essa parceria aí para a educação, para o cuidado, para as questões práticas do dia a dia da família. Mas a mulher, querendo ou não, tem essa missão de mãe que é só dela, né? E que ela precisa saber conciliar. E obviamente que é possível, eu acho que principalmente hoje, né, no nosso contexto, antigamente as mulheres tinham, né, 5, 10 filhos, né? Hoje essa cultura mudou bastante, então eu acho que nesse sentido a mulher tem mais possibilidade de liderar também, mas conciliar, às vezes, quando ela é casada, né, conciliar as questões da família, dos filhos, é um outro grande desafio. Um preconceito, tá? Há um preconceito, uma estrutura culturalmente machista e que influencia, obviamente, a igreja. Eu acho que não dá para a gente negar isso, né? Eu acho também que um grande desafio, e eu acho que vocês começaram e tocaram nesse tema, Rui, de maneira muito correta, pela reflexão bíblica. O que é realmente bíblico? Como tratar biblicamente essa questão? Assisti as lives de vocês, gostei muito quando vocês abordaram, porque eu acho que esse é um grande desafio, especialmente para a igreja, que tanto mulheres quanto homens, de fato, façam uma boa exegese bíblica sobre os textos. Porque muitas vezes, por falta desse conhecimento bíblico de que a mulher pode sim liderar, que Deus deseja que ela exerça os seus dons e talentos que Ele deu fazendo isso, mas muitas vezes por falta de conhecimento bíblico, né, por medo de estar fazendo uma coisa que não é devida ou tomando o lugar de alguém, ela acaba não tendo esse espaço, às vezes não lhe é dado esse espaço, muitas vezes a própria mulher, por falta de conhecimento bíblico, acaba recuando também. Então, acho que o desafio do conhecimento bíblico, de uma reflexão profunda, de fato bíblica, é muito importante também. Eu acho que o desafio é ter também paciência e perseverança, né? Porque se um homem vai ter desafios para liderar, uma mulher vai ter esses mesmos desafios e outras barreiras também, né? Como essas que eu tô falando. Normalmente, uma mulher para liderar, ela tem que ser bem melhor do que um homem, né? Então, esse é um grande desafio também.
E equilíbrio, eu acho que equilíbrio, né, para lidar com todas essas questões, né, para lidar com as questões da família, da maternidade, da liderança. Se não tiver equilíbrio, se pender demais só para um lado, vai ficar muito complicado, né? Vai ter problemas tanto na sua liderança quanto na sua família. Mas lembrando que também esse é um desafio para os pais, para os homens, né? Mas com certeza também um grande desafio para as mulheres. Eu acho que esse seria alguns que eu citaria, eu acho que são desafios para mim, né? Desafios que eu tenho enfrentado aí ao longo dos anos na minha experiência, mas quando Deus nos chama, nos vocaciona e nós temos esse desejo de obedecê-lo e de agradá-lo com os dons e talentos, nada disso é barreira. Tudo isso pode ser superado, né? Com resiliência, fé, perseverança. E É sim, por aí. muito bom esses pontos que tu já tocou. Tu mencionou pontos de contexto, de não receber um incentivo, mencionou pontos de questão de família, questão de capacitação. E a Kátia colocou uma pergunta relacionada a isso, que tu tocou num ponto importante. Ela perguntou e quando a mulher é melhor que os homens, ou seja, ela se tornou mais capacitada, e os homens que ela tem que liderar ou convivem com ela tendem a boicotar ela. Como é que a gente lida com isso? Tu já experimentou alguma situação, já presenciou alguma situação assim? Como é que a gente faz? Olha, Kátia, eu acho que essa realmente é uma situação muito complicada e muito comum. Acontece. Como eu falei, eu confesso para vocês que eu tenho a sorte de ser cercada por homens fortes e seguros, né? E eu louvo muito a Deus pela vida do meu esposo, o Rogério, que é o maior incentivador da minha liderança. Porque eu acho que o homem, quando ele não tem essa insegurança, esse medo, né, de perder o lugar, ele não tem problema com isso. Ele tá mais para incentivar, né, mulheres talentosas, porque com isso cresce o reino, cresce a igreja, cresce o seu ministério e todos ganham. Mas também é muito comum que às vezes, né, mulheres talentosas possam se tornar uma ameaça, né, de, puxa, e se ela toma o meu lugar? Isso acontece também com líderes, por exemplo, que têm medo de perder a liderança para outros líderes mais jovens e talvez mais capacitados, né? Mas com as mulheres, por existir já todo esse preconceito e essa dificuldade maior, com certeza vai ser um grande desafio. Mas eu diria que se você tem convicção do seu chamado, da sua, né, do seu dom, da sua liderança, Kátia, você tem que continuar perseverando, né? Você não deve se amedrontar, você não precisa se impor, né? Eu acho que faça o seu trabalho bem feito, né? Foco na missão e não nas críticas e faça o seu trabalho, né? Faça bem o seu trabalho e aí que esse homem ao seu lado se resolva e tente melhorar também, né? E eu acho que não é uma disputa, pelo menos não deveria ser. Mas de fato acontece, muitas mulheres acabam tendo, né, muita dificuldade em função da insegurança, aliás, de homens que a cerca, né? E eu acho que daí é uma coisa realmente para ser trabalhada. Mas nós fazemos o que Deus nos mandou fazer, exercemos o dom e os talentos que Ele nos deu, seja ele qual for, seja para liderança ou não, né? A gente está falando aqui de liderança, mas o importante é obedecer a Deus e continuar focado, ter paciência, mas não recuar, né? Ficar firme ali naquilo que Deus espera de você. Ótimo, ótimo, bons conselhos. E aí tu tinha mencionado antes, né? Tu listou alguns dos principais desafios que as mulheres enfrentam, né? A gente já revisou alguns deles aqui. Tu mencionou também que tu enfrentou eles na tua própria caminhada de liderança. Como mencionei, tu é diretora aí de uma das melhores faculdades do Brasil. Como é que tu lidou com eles, pessoalmente, na tua experiência? Quais soluções tu encontrou para enfrentar esses desafios que tu tinha mencionado no começo da nossa conversa? Olha, alguns desafios, né, realmente, na prática, assim, eu percebi muito mais no início da minha liderança. Eu acho que hoje, por já estar há muitos anos, né, uma liderança um pouco mais consolidada, talvez eu perceba menos isso. Mas no começo, por exemplo, eu tive alguns desafios, assim, de ter que tratar, porque eu sou a diretora de ensino, então cabe a mim tratar com alguns professores que normalmente não é o problema. Na verdade, eu acho que eu nunca tive um problema para tratar com o professor, eles se respeitam muito, são muito solícitos, mas às vezes alguns alunos, especialmente quando eu era bem mais nova, começando na liderança, mulher, né? Você imagina, às vezes eu tinha que tratar e chamar atenção e aconselhar alunos muito mais velhos que eu, muito mais
consolidados na sua liderança, e cabia a mim chamar a atenção deles. E nem sempre era fácil, nem sempre eles ouviam. Né? Algumas vezes eu me senti, sim, desrespeitada. Alguns, poxa, quem que você pensa que é para estar falando comigo, né? Não diretamente, mas assim, a mensagem era essa. E em algumas situações, como eu lidei com isso? Eu procurei trabalhar com muita tranquilidade, esse é o meu papel, né? Eu estou falando, se você aceitar e ouvir, ok, ótimo, né? Para mim e para você. Agora, se você não ouvir, eu acho que é pior para você. E continuava. Algumas vezes também, Rumi, eu precisei da ajuda do Rogério como diretor, né? Assim, para nós é uma experiência muito diferente. Eu acho que é muito bacana, mas também muito desafiadora. E nós lideramos juntos, sempre, né? Na igreja, aqui na faculdade. Ele cuida de toda a parte administrativa, né? De toda a gestão da faculdade. Eu cuido da parte de ensino. Então, assim, é muito interessante. Eu acho até que a gente vai chegar nessa questão. Mas em alguns momentos, ele é a minha liderança aqui, né? Eu preciso me submeter a ele como líder aqui na faculdade, mas muitas vezes também ele precisa submeter a minha liderança. Porque como professor, por exemplo, eu sou a diretora de ensino, né? Então eu acho que para nós é uma coisa muito tranquila, isso está muito bem resolvido, mas eu percebi que tinha alguns momentos onde eu percebi que o aluno ele tinha uma dificuldade em me ouvir por ser mulher, né? Ou gerava assim uma certa agressividade, e eu colocava o Rogério na parada para me ajudar. Eu nunca tive dificuldade com isso. Até hoje, se eu percebo que é uma coisa mais delicada, se é uma pessoa que tem mais dificuldade, eu falo, amor, eu acho que essa conversa é boa a gente ter junto com o fulano. Eu acho que, querendo ou não, se tiver um homem ali, vai ser um pouco mais fácil a conversa. Então, a gente não tem dificuldade com isso. E eu acho que, às vezes, as mulheres no ministério, e isso também vale para os homens, eu acho que os homens também deveriam ter essa humildade de, às vezes, pensar, olha, eu acho que esse tipo de conversa seria bom eu estar junto com uma mulher. Inclusive, Rumi, tem um texto que eu gosto muito de citar para isso, que eu acho que nós, como igreja, deveríamos pensar mais sobre esse texto. E quando Deus, né, lá em Gênesis, olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. E a gente normalmente aplica esse texto só ao casamento, né? Mas eu acredito que não. A Bíblia diz que Deus criou a mulher para ser uma parceira, claro que no caso ali era de Adão e Eva, mas eu acredito que isso deveria ser uma regra para todos os lugares. Não é bom que o homem esteja só na liderança, não é bom que o homem esteja só no pastoreio, não é bom que o homem esteja só na política, não é bom que o homem esteja só em lugar nenhum. Se fosse assim, Deus não precisaria ter criado a mulher. Então, essa parceria, eu acho que deveria ser assim, uma regra principalmente para a igreja. Né? Então, muitas vezes, como que eu lido com isso? Eu sempre sou assim, firme, eu não recuo, com muita educação, mas eu entendo que se essa é a minha função, eu preciso fazê-la. Se eu percebo que eu vou ter alguma dificuldade, por exemplo, com o machismo, que, como eu te confesso hoje é muito raro, antigamente acontecia mais. Mas até hoje, às vezes, ainda eu chamo o Rogério e falo, eu gostaria que você tivesse essa conversa comigo. E ele me ajuda, e às vezes ele faz a mesma coisa, ele fala, olha, esse tipo de conversa eu acho que é melhor para você. Você é mais diplomática, você é mais... Então, eu acho que isso daqui é coisa para você resolver. E, de boa, eu acho que essa parceria que Deus espera de nós e que nós só vamos ganhar com isso. Acho que esse é um bom caminho. Ótimo, ótimo. Boas dicas também, essa questão da parceria, essa questão da humildade. A gente tem alguns comentários aqui. O Eduardo falou que a professora Lidiane é referência para os docentes e discentes aqui da Faculdade de Betânia. O Matheus também falou que é fã da Lidiane, que foi através das discussões contigo que ele teve a atenção voltada para essa questão de pastorado feminino. E o Glaucio falou que o Rogério, Rogério grande homem de Deus, saudade de vocês. Então, alguns comentários carinhosos. Mas tu estava comentando sobre essa questão da humildade em chamar o Rogério, quando às vezes a tua autoridade era desafiada e tu achava que isso ia ajudar, e ele faz o mesmo também em outras áreas. Mas para mulheres que às vezes estão tendo a autoridade delas desafiada em questões de liderança feminina, quando elas assumem uma posição e são desafiadas, tem alguma outra dica que tu daria para elas quando elas se encontram nesse tipo de situação? Olha, pode parecer assim, chovendo molhado, mas eu acho que isso é muito importante. Quando você se sente desafiada, né, na sua autoridade, na sua liderança, ore sobre isso, né?
Oração sempre é um caminho, né? Peça para que Deus te ajude a ser firme e discernir, te dar sabedoria para lidar com isso, né? Para quebrantar também essa coração dessa pessoa nessa situação. Então, orar é sempre um caminho fundamental. Ser firme, né? Eu acho que como líder, se Deus te deu essa posição e essa autoridade, você precisa ser firme, você não pode se acovardar, né? Com muita educação, você não precisa ser grosseira, você não precisa ser mal educada, mas você precisa ser firme, né? Em algumas situações eu lembro que eu precisei ser firme e não me arrependo disso, né? Mas, claro, com muita educação, mas firmeza também. Falar, olha, é por aí, é assim, tá? Não sou eu que determino isso. Há uma decisão, há um conselho por trás, então cabe a você, né? Se você não concorda, você pode procurar aí outro recurso, mas enquanto Deus entender que esse é o meu lugar, é assim que vamos prosseguir. Um caminho também, resiliência, né? Que eu acho que tem a ver com isso, né? Ficar firme aí, né? Ser resiliente. Mas eu acho que a grande dica é assim, faça um bom trabalho. Faça um bom trabalho e demonstre a sua autoridade, a sua competência através do seu trabalho. E não foque nas críticas. Foco na missão. Foco no que você tem para fazer. Foco naquilo que você acredita que Deus deseja de você. Obedeça e deixa as críticas para lá. Claro que às vezes as críticas são importantes, né? Eu não estou falando que a gente não deve fazer uma avaliação. Às vezes está sendo criticado. Tá, ouça isso. Mas se você entende, né, que aquilo é uma crítica que não é justa, que não é construtiva, né, segue, foco na missão e responda isso fazendo um bom trabalho, sendo um bom líder, procurando sempre melhorar, procurando sempre se capacitar e Deus é que vai dando conta aí da sua autoridade, né? E aos poucos a coisa vai acontecendo. Faça um bom trabalho, foco na missão e deixa a pessoa criticar. Uhum. E legal essa combinação, que às vezes é difícil de equilibrar entre humildade e firmeza, né? Você conseguir ter essas duas coisas é uma coisa bastante importante, parece. Mas, como uma outra questão agora, para as mulheres aí que estão assistindo agora, ou que vão assistir esse vídeo depois, que vai ficar disponível no YouTube, no Spotify, você pode ouvir como podcast, como as mulheres que percebem em si esse desejo de liderar, ou percebem que tem dons para isso, mas ainda não encontraram o espaço para exercer esses dons na igreja, ou não procuraram isso ainda, como é que elas podem começar a se posicionar como líderes nos seus contextos, nas suas igrejas? Que dicas tu dá para ela começar a fazer esse movimento? Olha, eu acho que a primeira grande dica se você percebe, se você tem desejo de liderar e percebe que você tem, né, dons e capacidade para isso, busque capacitação. Busque, por exemplo, no contexto da igreja, né? Eu acho que vocês já fizeram toda essa discussão bíblica e eu confesso que o conhecimento bíblico eu acho que é fundamental, pelo menos na minha experiência. Rumi, no meu tempo de seminário de teologia, quando eu escrevi o meu trabalho de conclusão de curso sobre mulheres no ministério, né, da liderança, do ensino. E aí eu fui atrás da exegese, de me aprofundar nas questões bíblicas, e eu confesso que isso foi absolutamente libertador para a minha vida. Eu acho que foi isso o principal, assim, start para a minha liderança, porque até então eu tinha muito receio. Eu falei, puxa, desde o período da escola, eu sempre acabava liderando, né? Ou eu era líder de classe, ou alguma coisa, eu percebia que naturalmente eu me posicionava e acabava liderando. Quando eu me converti, eu fui percebendo que havia uma habilidade assim em mim. Mas quando eu fui para o seminário, eu comecei a pensar, puxa, não, mas Deus não quer isso para as mulheres. Será mesmo que Deus não quer? Que coisa estranha isso. Eu lembro, inclusive, que eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, eu só quero isso para minha vida, né? Eu só quero ensinar, inclusive tinha muito a ver com o Ministério de Ensino, porque eu acreditava que eu era chamada para o Ministério de Ensino, mas eu só quero fazer isso na igreja se isso não desagrada a Deus, porque em primeira instância eu estou aqui para obedecer e agradar a Deus. E foi isso que me levou para a Bíblia, né? Para a exegese. Então, entender realmente, né,
que esse dom era legítimo, que isso vinha de Deus, que eu não estaria fazendo nada de errado, muito pelo contrário, eu acho que isso foi muito importante. Então, o conselho que eu dou, né, para homens e mulheres, mas especialmente como você perguntou as mulheres, busquem conhecer mais profundamente esse tema à luz da Bíblia. Né? A gente cresceu ouvindo muitos conceitos e muitas interpretações bíblicas que muitas vezes não tem realmente a ver com o que Deus espera de nós, com o que realmente a Bíblia ensina, né? Tem muito mais a ver com uma cultura, eu não tenho outra palavra, eu não queria usar, mas é machista mesmo, né? Que diz que a mulher não pode, interpretações, leva essa visão androcêntrica, assim, voltada só para o homem, para a interpretação bíblica. E hoje a gente está repensando isso e a gente está vendo que não é bem assim. Então eu acho que a grande questão é fazer realmente uma exegese, buscar uma exegese bíblica realmente sobre o assunto, para que você esteja convicta, né, da vontade de Deus para a sua vida, de que você está fazendo realmente algo legítimo da parte de Deus. Eu acho que isso é muito importante. Encare o desafio, né, tenha coragem, com ônus e bônus. Né, a liderança para homens e mulheres é muito desafiadora. Tem ônus aí, tem coisas que são muito... Aliás, tem bônus, né? Tem coisas que são muito legais, mas também tem coisas muito difíceis que, se você quer estar nesse lugar, você precisa aprender a lidar também, né? Inclusive com críticas, né? Possivelmente, quando você errar, você vai receber uma carga maior, né, de crítica por ser mulher, né? Então, você tem que estar preparada para isso. Deixa eu ver, eu fiz algumas anotações aqui sobre isso. Deixa eu ver se eu coloquei alguma. A questão é quando ela é chamada, né? Qual é o desafio? Uma coisa que eu queria também para incentivar as mulheres, como o Rumi falou, se você é chamada, né? Se você sente que você tem um desafio, mas ainda não tem esse lugar, eu acredito que agora chegou assim o nosso tempo, a nossa vez, né? Culturalmente, ao longo da história, as mulheres sempre tiveram muita dificuldade por uma série de motivos, e eu tenho convicção que isso tem a ver com a própria queda. Né? Deus desejava lá, antes da queda, em Gênesis, né? O desejo de Deus é que homem e mulher dominassem junto, liderassem juntos, governassem junto. Quando entra o pecado, né, e todas aquelas consequências da queda, né, que desanda, né, esse projeto original de Deus, dessa reciprocidade, dessa parceria. Porém, Cristo vem para restaurar. Né? Se as consequências do pecado fosse o desejo de Deus, ele não teria mandado Cristo para restaurar, né? Não só o nosso relacionamento com Deus, mas também é o início de uma restauração em Cristo, né, para o cristão, daquilo que aconteceu na queda, né? Inclusive entre homem e mulher, homem e natureza. Só que existe uma profecia lá em Provérbios, em Joel capítulo 2, versículo 28, que diz que acontecerá, está falando sobre o Pentecoste, né? Inclusive, isso vai ser repetido lá em Atos. Lá em Joel vai dizer que acontecerá, né, nos últimos dias, e nós já vamos entender o que é esse últimos dias aí, embora não seja discussão bíblica, mas eu acho que isso é muito importante para as mulheres entender. Acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso não é muito comum na Bíblia, essa flexão de gêneros, né? Por que ele coloca os filhos e as filhas, né? Masculino e feminino, né? Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E aí, lá no Pentecoste, o autor vai retomar essa mesma profecia e vai falar, olha, isso está acontecendo hoje. Quando o Espírito Santo foi derramado ali, aquela profecia está começando a se cumprir em Cristo. Então, nós cristãos precisamos entender que em Cristo tudo muda, especialmente essa situação entre homens e mulheres. Né? A gente tem uma série de equívocos, inclusive com os textos de Paulo. Mas é Paulo que vai falar lá em Gálatas, né, que em Cristo não há homem ou mulher, judeu ou gentil. Aí eu já ouvi muitas pessoas falando, não, mas isso está falando que não há desigualdade de dignidade. Isso é o que você está inferindo no texto. O texto fala que não há essas diferenças. Eu não quero dizer com isso, Rumi, que não é diferença entre homens e mulheres. Eu acredito e eu acho que essa é a grande vantagem. Somar essas... Por exemplo, né, tentar dar um exemplo aqui disso.
O homem, eu estava pensando sobre isso, tenho procurado ler um pouco mais sobre isso. Normalmente, tudo há exceção, né? Toda regra é exceção, é certo que toda regra é exceção. Mas, em geral, os homens, eles são muito mais de lidar com a situação pela força. Né? Naturalmente, a gente tem um problema, a gente resolve na porrada. Vamos lá fora que a gente resolve isso. Mulheres, normalmente, são mais conciliadoras, né? São mais pacificadoras, mais diplomáticas em geral, né? Tanto que a gente tem visto aí, hoje em dia, grandes mulheres liderando, né, nações e países, e eu acredito que se isso acontecesse mais, nós teríamos menos guerra, né? Então, eu acho que nós precisamos aproveitar essas diferenças, né? O homem, ele é naturalmente mais forte fisicamente, não é à toa que Deus colocou ele, né, como o cabeça na família, né, da esposa, para ser um protetor, para ser um cuidador. Então, nós precisamos aproveitar essas diferenças, né? E hoje em dia nós vivemos em um tempo onde as coisas não são mais tão resolvidas pela força física, pelo braço. Hoje nós temos a tecnologia aí que dá conta de resolver o problema da força. Muitas vezes nós vamos precisar muito mais de empatia, de sensibilidade, entende? E nessa área, em geral, as mulheres são melhores. Então é por isso que eu entendo que homens e mulheres precisam estar juntos em todos os lugares. Eu acho que uma igreja, uma empresa ou qualquer lugar perde se ele tem só homens ou só mulheres liderando e decidindo, né? Então eu diria para as mulheres que elas precisam entender que elas têm um chamado de Deus e que elas devem procurar obedecer a Deus, exercendo os seus dons e os seus talentos, seja onde for, se é na liderança, lidere, se é no ensino, ensine, se capacite, busque capacitação para isso, né? Capacitação bíblica, técnicas, leia livros de liderança, procure cursos, enfim, se capacite para que você possa fazer cada vez melhor e honrar a Deus com isso, né? Então não tenha medo, não recua, Deus... A Bíblia diz, eu acho que agora já estou me empolgando, viu, Rumi, como te falei. Mas assim, gente, eu acho que o grande critério deveria ser os dons dados por Deus, né? Se uma pessoa é líder ou não, ela deve ser julgada pelo seu dom e pela sua capacitação. Porque a Bíblia, lá... Até eu acho que eu anotei, deixa eu ver se eu anotei esse texto em algum lugar, eu acho que é 1 Coríntios, que diz que o Espírito de Deus distribui os dons conforme Ele quer, conforme Ele apraz. Não conforme gênero. Não tem lugar nenhum que você vai ver uma descrição de quais são os dons, né, pro gênero masculino, para os homens e para as mulheres. A Bíblia diz que o Espírito de Deus distribui os dons conforme Ele quer. E eu acho difícil negar que algumas mulheres têm o dom de liderança. Têm o dom para pastorear, têm o dom para ensinar. E aí nós vamos crer, então, que esses dons e essas habilidades, nós vamos crer que uma Angela Merkel da vida, por exemplo, não tem dom de liderança ou que aquilo foi dado pelo diabo. Entende? Então, esse deveria ser o critério. Né? Se o Espírito é que decide quais os dons que ele vai dar e ele dá para quem ele quer... E se ele deu esse dom e essa capacitação para uma mulher, assim como ele dá para os homens, né? O critério é dele, não é por gênero. Né? Então, se ele deu, quem somos nós para não exercer esse dom ou para não dar liberdade para que esse dom seja exercido para a glória de Deus? A igreja ganha com isso, o reino ganha com isso. Né? Aquele texto que diz que a seara é grande, né? O trabalho é muito, mas os trabalhadores são poucos. Então, nós vamos negar ainda, né? Se esse texto ainda é uma realidade, como eu acredito que é, e os trabalhadores são poucos, e nós ainda estamos querendo negar trabalho a alguns trabalhadores na área da liderança, na área do ensino, na área do pastoreio, quem perde com isso? Ou quem ganha? Né? Eu acho que quem perde é o reino, quem perde é a igreja, e quem ganha é o inferno. Então a gente tem que parar com essa disputa de achar que você está tomando o lugar de alguém, que alguém está tomando o seu lugar. Né? Se Deus deu esses dons, vamos exercer junto esses dons, né, na igreja, para a glória de Deus. Eu acho que não tem que ter esse medo, mulheres. Com muito respeito, né? Especialmente ao seu marido, como a Bíblia recomenda, né? Eu acho que a gente ainda vai entrar nessa questão, que eu vi ela por aí. Com todo respeito, né, aos homens, ao seu marido, às pessoas que te cercam, a sua liderança, mas não tenha medo de exercer o dom e o talento que você tem dado, que Deus tem te dado,
para a glória de Deus. Que bacana essa palavra de incentivo. Eu achei bacana também tu reforçar essa questão da parceria, que às vezes tem virtudes tipicamente femininas que estão faltando na arena pública, às vezes na igreja, e a gente talvez tenha um excesso de virtudes, apenas virtudes masculinas aí operando, e talvez tinha que ser um equilíbrio entre, né, mais mulheres atuando, trariam benefícios para a sociedade, para a igreja. Então a gente tem que tentar aproveitar os dons que Deus está dando para as mulheres também. Então fica essa palavra aí de incentivo, de encorajamento. E aí tu tocou num assunto que é a minha próxima pergunta. Dado que existe agora esse espaço para a mulher liderar, e vamos supor que a gente está falando aqui de uma mulher que é líder na igreja, líder em algum ministério, em algum contexto, talvez líder até do próprio marido no contexto do ministério que ela lidera na igreja. Como equilibrar isso com a questão da submissão ao marido, questão bíblica da submissão ao marido? Então ela vai liderar, vamos supor, o próprio marido na igreja, e depois ela vai ser submissa em casa. Que desafios existem nessa relação? Tem alguma tensão que tu já presenciou, experimentou nisso? Que dicas tu dá para lidar com isso? O que tu tem para dizer sobre esse assunto? Eu acho que é uma questão muito importante para a gente pensar. É uma excelente pergunta. Primeiro, Rumi, eu acho que a gente precisa saber separar as duas coisas. Porque a Bíblia não diz que as mulheres devem ser submissas aos homens, em si, por serem homens. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, apenas. Né? Não tem nenhum outro contexto onde fala de uma submissão de gênero, senão da mulher ao seu marido. Então, isso se aplica ao contexto da família, do casal, da casa, da vida familiar realmente, né? E já a gente pode, eu gostaria de falar um pouquinho mais como eu entendo essa submissão, né? Esse fato do marido ser o cabeça. Mas a primeira coisa eu acho que é perceber que são coisas diferentes, lugares diferentes, né? Como você falou, e acontece muito aqui no exemplo que eu já dei, né? Às vezes eu que preciso me submeter ao Rogério, e às vezes ele também se submete a mim. Porque eu estou numa função de liderança, mas ele não está se submetendo à esposa dele aqui na faculdade. Por exemplo, no dia da reunião de professores, ele está se submetendo à liderança da diretora de ensino da faculdade. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos submeter às nossas lideranças, certo? Independente deles serem homens ou mulheres. Função, né? Nos submetemos à função pastoral de um homem, e se ele deixa, por exemplo, de ter essa função, não quer dizer que nós precisamos continuar nos submetendo a ele por ser homem. A questão não é de gênero ali é uma questão de liderança. Nós devemos nos submeter a uma liderança, né? A um cargo, a uma autoridade dada por Deus para aquela função. Diferente do contexto da casa da família, né? Onde Deus deu ao homem esse papel, né, de cabeça. E aí eu acho que a gente precisa ir para Efésios, principalmente, para entender bem, né, o que é esse cabeça. Até porque, uma coisa que a gente às vezes não lê, é que assim, o texto lá de Efésios, né, capítulo 5, 22, diz, né, que as mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Mas no texto, no versículo anterior, no 21, que normalmente a gente tira da conversa, começa assim: submetei-vos uns aos outros. A regra geral, primeiro, para todos, homens e mulheres, é submissão mútua. Isso quer dizer, inclusive, depois ela começa a falar sobre a questão, ele começa a falar sobre a questão do casamento, mas isso quer dizer, inclusive, que o homem e a mulher, eles não são só marido e esposa, eles também são irmãos em Cristo. E eu acho que os homens também precisam reconhecer que em algumas situações e momentos, eles também precisam se submeter. Às vezes, ele precisa ouvir e entender que ele está errado. Né? E que a sua esposa tem razão no que vocês estão conversando, argumentando. Eu acho que toda decisão na família também deveria ser assim. É o que a gente tenta fazer aqui em casa. Vamos arrazoar, vamos conversar. Não, mas o que você acha? E assim, tá, olha, realmente você tem razão. Né? E numa situação onde o homem tem a humildade de entender, não, eu acho que você tem razão, por que não ele se colocar debaixo disso? Mas eu entendo que esse contexto do homem ser o cabeça e a submissão, ali à luz de Efésios, se a gente for olhar um pouquinho antes, né? Então, primeiro entendendo que a submissão em geral é um mandamento mútuo, né? E não de gênero, em geral, tá? Então, por exemplo, na liderança, na igreja, o mandamento é submissão mútua, tá?
Na família, Deus fala que ele deu o homem, e ali às vezes é muito confuso. Inclusive, eu acho que se a gente tiver tempo para... Eu gostaria de tocar num vespeiro aqui, dizendo que essa questão de o homem ser o sacerdote do lar não é um ensinamento bíblico, né? Embora a gente ouça muito isso, talvez eu vou chocar alguns, mas já eu explico melhor essa questão. Mas enfim, a Bíblia diz que o homem é o cabeça, tá? E não o sacerdote do lar, já nós vamos entender isso. E Deus deu ele como cabeça, e às vezes a gente confunde lá quando está falando de Jesus e a igreja com as funções do homem. Não é o homem que salva a mulher, que santifica a mulher, ali está falando, né, de Jesus. Mas da mesma forma como Jesus ama a sua igreja, como Jesus cuida da sua igreja, aí vai falar, maridos, vocês, como cabeça, como Cristo é, vocês têm o dever de amar a sua esposa dessa forma, de cuidar da sua esposa dessa forma, inclusive como você cuida do próprio corpo, se sacrificando, alimentando, protegendo. Então essas são as funções do líder. Deus deu o homem, deu inclusive, né, essa estrutura mais forte. Em geral, os homens, né, fisicamente são mais fortes, e eu acredito que tem a ver com isso, né? De poder proteger, é a função dele, cuidar, proteger essa mulher, amar dessa forma como Cristo amou a igreja, amar essa mulher. Em contrapartida, essa mulher deve entender que é um privilégio ser cuidada e se colocar debaixo desse amor, dessa proteção, desse cuidado, desse companheiro que Deus deu para ela, né? Inclusive, hoje o contexto é um pouco diferente, moderno, tem contraceptivos aí, as mulheres não têm tantos filhos, mas você imagina um contexto de algumas décadas atrás, onde basicamente a mulher tinha muitos filhos e todo o tempo dela estava para isso, né? E cabia esse homem ir para lá e trabalhar e trazer o sustento, e Deus deu a ele essa função. Então eu acho que cabe à mulher, só que assim, a submissão ela é sempre um mandamento dado às mulheres. A submissão ela precisa ser voluntária. Você não vê nenhum texto Deus falando para o homem, submeta a sua mulher, né? É sempre mulheres, se coloquem, se submetam, né? A submissão ela precisa ser voluntária. Então as mulheres precisam entender que se colocar debaixo desse amor, desse cuidado, dessa proteção, é um cuidado de Deus para a nossa vida, né? Muitas vezes, até em alguns movimentos aí, não quero entrar nessa polêmica aí agora, mas que você acha que, não, está ofendendo, né? Você está uma mulher ao dizer que ela pode colocar, ela deve se colocar debaixo desse cuidado, desse amor, né? Mas é uma tolice, porque na verdade, biblicamente, se essa relação está bem feita, se esse homem é esse homem que ama essa mulher como Cristo amou a igreja, se ele cuida dela, se ele a protege, mulher, se coloque debaixo desse amor, desse cuidado, não há problema nenhum com isso, né? Agora, também, às vezes, esse homem ele não entendeu ainda qual é o seu papel. Ele não entendeu ainda que o seu papel é muito mais difícil do que essa mulher, né? Porque se é a função dela respeitar esse homem e esse amor, se colocar debaixo, essa função dele de cuidar dessa mulher, de se sacrificar para entregar ela, bela, né, bem cuidada, realizada, como Cristo está fazendo com a igreja, né? Cristo está cuidando para entregar a igreja sem ruga e sem mácula. E esse homem deve se sacrificar a tal ponto de fazer essa mulher realizada e feliz, inclusive nos seus dons e talentos. Percebe? Então, essa relação de liderança e submissão na família cristã, ela deve sempre ser olhada nessa perspectiva, né? Então, a mulher, ela deve, sim, se colocar debaixo desse amor, desse cuidado, dessa liderança, dessa proteção, e respeitar também. Eu acho que isso é um desafio. Você falou sobre a minha experiência, e eu lembrei de uma experiência, certa vez, onde eu e o Rogério, a gente estava numa situação, discutindo, e eu alterei a voz, eu falei algo com ele, e ele falou comigo, me respeite porque eu sou o seu marido. E o Rogério não é de fazer isso. Eu acho que essa foi a única vez. Ele não é desse tipo que bate na mesa e fala, me respeite. De jeito nenhum, né? Mas nesse episódio ele fez isso e eu entendi na hora que aquilo aconteceu. Que não era o Rogério falando, que era Deus falando comigo. Porque na hora eu lembrei desse texto de Efésios, né? Mulheres, respeitem os seus maridos. Eu falei, puxa, Deus está falando comigo. Eu pequei agora, eu desrespeitei o Rogério.
E eu tenho convicção que ele não falou aquilo de forma... Não é natural dele falar aquilo, que foi Deus falando comigo. Então, assim, realmente, né? Esse é um desafio para todos nós. O marido também precisa respeitar e tratar a sua esposa com todo respeito. Também deve amar, né? Às vezes a gente... Ah, não, então é o marido que deve amar a esposa e a esposa que respeita o marido. Não, mas o marido também tem que respeitar a esposa. E a esposa também tem que amar o marido, né? Então, é um desafio, mas são duas coisas diferentes. São papéis sociais diferentes, né? Lá em casa, eu sou esposa, eu não sou a diretora de ensino do Rogério, né? E nem ele é o meu diretor geral, lá ele é o meu esposo. Lá em casa, eu sou a mãe da Maria Eduarda, ele é o pai, ele não é o pastor da Maria Eduarda. Claro que, né, como pastor tem que dar exemplo, todo mundo tem que dar, a gente pode falar sobre essa questão do sacerdócio, mas saber separar as coisas, os papéis sociais. A igreja e o casamento são instituições diferentes, né? E no casamento, a realidade é uma coisa. Para que aquilo funcione bem, né? Para você ter unidade no lar, tem uma lógica que tem que funcionar lá. Na igreja é outra instituição. A lógica de submissão é outra, é submissão mútua, é submissão à liderança, independente do gênero. Então a gente tem que saber separar muito bem essas duas coisas, as funções, os papéis sociais aí. Uhum. E aí eu não sei se você quer falar sobre essa questão do marido como sacerdote do lar aí, o que vocês pensam sobre isso, mas eu estava ontem pensando sobre essa questão também. Não, pode entrar nesse assunto, se tem alguma consideração que você acha importante. Não, eu diria que assim, eu cresci ouvindo que o homem é o sacerdote do lar. E eu confesso que há algum tempo atrás, e nem faz muito tempo, um pastor me falou: Lidiane, não, isso não é bíblico, isso não existe de fato na Bíblia. É como se fala, como você está pensando. Mas não, como assim? Tem sim, tem que ter isso em algum lugar. Porque eu sempre ouvi isso, né? Eu sempre acreditei nisso. Falou, não, a Bíblia diz que o marido ele é o cabeça do lar. É sacerdote nesse sentido que você está falando e que as pessoas trabalham, isso não existe mais na Nova Aliança. Isso não existe em Cristo. Não há nenhum texto, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, que fale sobre isso. Né? Às vezes a gente vê mencionar, mas Jó orava e oferecia sacrifício pelos seus filhos, né? Que é um texto citado para isso. Mas é a esposa. A esposa também não precisa orar pelo marido e para os seus filhos. Ela não precisa, né? Ah, mas o marido tem que facilitar e ajudar e ensinar para que seus filhos amem a Deus e sigam a Deus. Ok, tá corretíssimo, o marido deve fazer tudo isso. Mas e a esposa? Não. No Novo Testamento, todos nós somos sacerdotes em Cristo. Cristo veio na nova aliança e ele é o sacerdote de todos nós. Né? O sacerdócio universal da Reforma Protestante. Todos nós somos sacerdotes uns dos outros. Essa ideia que a gente tinha do Antigo Testamento, do sumo sacerdote, que era o mediador entre Deus e os homens, e que muitas vezes traz esse peso para o homem na família. Não, mas o marido é o mediador, Deus fala com ele, daí ele fala e abençoa com a mulher, ele é responsável pela vida espiritual da sua família. Ele é responsável na mesma medida, Rumi, que a mulher também de ensinar, de orar, de criar um ambiente cristão dentro de casa, de abençoar o seu marido. Né? 1 Timóteo, inclusive, 2,5, diz que o único mediador, o único sacerdote no Novo Testamento nesse sentido, é Jesus Cristo. Ele é o único mediador, ele é o único advogado. Então, crer, muitas vezes, como nós temos crido ao longo dos anos, né, que o homem é o sacerdote da mulher no lar, é um ensinamento que a gente ouviu muitas vezes, a gente se acostumou, mas que não é um ensinamento de fato bíblico. Né? O homem não é responsável nesse sentido de mediador, de salvador, né, de intercessor pela mulher. Ele é responsável como a mulher também é por ele. Assim como ele precisa ser um homem de Deus e dar exemplo e se sacrificar pela sua família e orar por ela e ensinar, né, a mulher também tem essa mesma responsabilidade na sua família. Né? Então, assim, só para mexer um pouquinho, porque eu escuto muito isso, mas isso não é uma visão de fato bíblico, e às vezes isso já não, mas quem é o sacerdote do lar é o homem, então é o homem que tem que fazer isso. Essa visão aí tá equivocada, né?
Só Cristo é o mediador, só Ele é o Salvador, o sacrifício dele é perfeito, né? Ele é o único sumo sacerdote. Então, essa questão de entender que o homem, como sacerdote, é o mediador dos filhos, da família, que é ele que... Isso não é uma visão bíblica. Confundir o Boa. papel. Eu sei que eu não estou negando que o homem ele deve orar, ele deve cuidar, ele é o cabeça na família, né? Ele exerce essa função. Mas a maneira como isso é extrapolada e aquele papel do sacerdote, né, veterotestamentário é resgatado para a figura do homem hoje, isso não tem nada de bíblico, isso vai contra o princípio de que Jesus é esse único mediador e sacerdote e que todos nós, hoje, na nova aliança, somos sacerdotes em Cristo, né? Sacerdócio universal. É muito bacana essa clarificação teológica, e aqui o Mateus escreveu também que acha que a chave, essa questão de casamento e liderança, separar as questões de organização do lar e da igreja, né? Confundir o papel da família e da igreja era muito problema, que eu achei bem interessante essa distinção que tu trouxe das instituições, né? Então, quando o meu marido está debaixo da minha autoridade na instituição da igreja ou da universidade, ele não está se submetendo a mim enquanto esposa dele. Eu não estou violando esse mandamento. Mas em casa esse papel já não está mais sendo exercido. Eu estou sendo a esposa e ele está sendo meu marido. E aí eu me submeto a ele porque é uma outra instituição. É o lar, é a família. Então essa distinção de papéis, quando eu estou exercendo um, quando eu estou exercendo o outro, pode ajudar muita gente nesses conflitos aí de submissão ao marido, depois eu lidero na igreja. Eu achei bem didático o jeito que você explicou. E aí, assim, a gente até agora tem falado, a gente tem uns minutinhos aí antes de terminar a live, a gente tem falado sobre como a mulher se porta, como a mulher busca, né, se inserir ou lidar com os desafios de liderança, mas eu quero mudar um pouco o foco e pensar agora da igreja, né? Não da mulher, mas da igreja. Como a igreja, enquanto instituição, pode colaborar e contribuir e abrir espaço para mulheres assumirem mais funções de liderança, para exercerem os seus dons de liderança. O que a igreja, enquanto instituição, pode fazer para facilitar isso? Que dicas você teria para nos dar? Legal. Excelente pergunta. Eu acho que, assim, primeira coisa, fundamental, exegese bíblica, né? Porque muitas vezes a Bíblia, né, mal interpretada, ela acaba se tornando uma barreira, né? Que é, de fato, muito mais cultural do que bíblica. Então, eu acho que a questão do entendimento, né, da busca sincera por uma exegese bíblica adequada é muito importante. Eu acho que, segunda coisa, o reconhecimento sobre a necessidade e a importância do papel feminino em todos os lugares, né? Inclusive na liderança, no ensino, pastoreio, no serviço, no diaconato, onde tiver os dons e a capacidade para isso. Mas reconhecer que o homem não deve estar só em lugar nenhum, eu acho que é uma coisa importante também para a igreja, em todas as áreas, reconhecer a importância e a necessidade. E incentivar, né? Uma vez que você reconhece isso, também incentivar, né? Reconhecendo o dom e a capacidade dessas mulheres, de maneira inclusive formal, né? Dando liberdade e todas as condições para que elas exerçam seus dons e talentos, né? Infelizmente, historicamente, a gente vê que isso não tem acontecido, né? Inclusive na igreja. Eu acho que esse é um assunto que a igreja poderia estar na vanguarda. Né? Em geral, o cristianismo está, se comparado com outras religiões, né? Como o islamismo, por exemplo, né? A gente ainda tem isso. Mas se a gente percebe o movimento de Jesus, tudo que estava acontecendo ali na igreja primitiva, nós poderíamos ser a vanguarda hoje nesse assunto para a sociedade. E infelizmente não somos, né? Às vezes a gente está até retrocedendo em função de uma má interpretação bíblica. Então, incentivar, capacitar, dar lugar, promover as condições, né, com ensino bíblico, com incentivo, com reconhecimento, com capacitação. Tem uma palavra que é uma palavra que eu não gosto muito, mas a gente precisa entender melhor essa palavra, talvez seja um certo preconceito meu, né? Mas hoje se fala muito do empoderamento. E eu não gosto porque normalmente eu sento no sentido de dar poder. E a lógica do cristianismo é um pouco diferente. Mas se a gente entender esse empoderamento no sentido de reconhecer que pode, né? Por que não elas? É um livro da editora Betânia, inclusive, né? Tem muitos livros, a gente não tem tempo para isso, eu esqueci, mas tem alguns livros que são fantásticos nesse assunto. Mas assim, empoderar no sentido de reconhecer que você pode,
te capacitar para isso, te incentivar para isso. Então eu acho que a igreja deveria fazer mais isso com as mulheres. Né, abrir esse espaço intencionalmente, reconhecer, né? Alguém até um dia falou, mas por que as mulheres, elas podem trabalhar? Por que elas precisam ter o título? Pelo mesmo motivo que os homens precisam, né? Pela questão do reconhecimento, da autoridade do cargo, né? Não é o título em si, mas se os títulos não são importantes, então tira para todo mundo, entende? Então, esse reconhecimento, essa capacitação, esse incentivo, essa intencionalidade, né, para trazer esse olhar, esses dons, né, essa perspectiva, essa personalidade feminina para todos os ambientes da igreja, da liderança, eu acho que a igreja ganha com isso, o reino de Deus ganha com isso, então a igreja precisa fazê-lo. Bastante importante. Aí fica um incentivo também para os líderes, igrejas aí que estão tentando abrir esse espaço para mulheres liderarem, então vamos tentar fazer isso ser mais público, mais aberto, para as mulheres se sentirem cada vez mais à vontade, incentivadas para compartilhar esses dons, que a gente precisa tanto deles. E aí tu comentou, a gente tem aqui uns minutinhos assim para a gente terminar a live, tu comentou de livros importantes, úteis, que tu tem em mente, não chegou a mencionar ainda, eu queria te dar esse espaço. Tu tem algumas indicações aí para pessoas que querem aprofundar mais questão de liderança feminina na igreja? Alguma indicação? Olha, eu tinha até pensado em trazer esses livros para mostrar, Rumi, eu acabei esquecendo. Mas assim, tem um livro que é Mulheres no Ministério. É um livro, se não me engano, da editora Cultura Cristã. Eu posso até depois te passar as referências, se você quiser, para você compartilhar aí com o pessoal, colocar. Mas Mulheres no Ministério. Inclusive, ele é escrito por um homem, mas um teólogo bíblico muito bem fundamentado, que trabalha de maneira muito profunda essas questões bíblicas e teológicas. Então, confesso que eu acho que, a nível de teologia para o ministério nessa área, foi o melhor livro que eu já li, tá? Mulheres no Ministério. Tem o Por que Não Elas, da editora Betânia, né, que também é um livro muito desafiador. Uma coisa que aquele livro fala que eu achei muito interessante, né? Por que as mulheres sofre essa questão da violência e tudo ao longo dos anos, né? Foi colocada uma inimizade entre a serpente e a mulher desde tempos muito antigos no jardim, né? E depois, claro, porque dela viria, né, o Redentor, Cristo pisaria a cabeça da serpente. Então ele trabalha um pouco essa questão, que é uma questão que eu nunca tinha pensado, né? Eu sempre pensei no contexto de queda, né, que isso tem tudo a ver com a queda, mas eu nunca tinha pensado nesse texto e ele realmente traz uma reflexão interessante. Então, por que não elas? Tem um artigo que eu escrevi, que está publicado na nossa revista também, sobre o Ministério Feminino à luz de Jesus e de Paulo, que é uma discussão assim, à luz de alguns textos do Novo Testamento, que eu acho que pode ajudar também. Acho que até o Mateus, eu já mandei para ele esse texto aí, ele já leu, e ele está público, está na internet, né? A gente pode depois, de repente, colocar o link lá também, que eu acho que esclarece algumas questões. Eu diria, eu acho que principalmente esses três aí, né? Esse artigo eu acho que ajuda, e esses dois livros, né? Esse Mulheres no Ministério. E tem um outro também, A Mulher na Bíblia, que é um livro antigo do mundo cristão, mas que é fantástico, né? Trabalha muito bem as questões culturais, históricas, bíblicas. A Mulher na Bíblia é o nome. Ótimo, excelentes dicas. Depois a gente pode pegar esses links certinhos, colocar aqui na descrição desse nosso bate-papo, que vai estar para o YouTube, Spotify. Eu largo lá os links para o pessoal poder aprofundar. Mas eu acho que tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais horas conversando, se deixasse. Mas a gente, infelizmente, chegou no final do nosso tempo de bate-papo aqui. Já fechamos 1 hora conversando, o tempo passou muito rápido. Teve várias pessoas aqui nos comentários elogiando o nosso bate-papo. A Kátia escreveu aqui que não te conhecia, mas já admira muito, mandando palmas. Então eu acho que isso aqui foi muito edificante, essa conversa, tanto agora para quem está assistindo, quanto quem vai assistir depois. Eu agradeço aí muito o teu tempo, por ter compartilhado teu conhecimento, tuas sabedorias, tuas experiências com a gente aí, Lidiane. Não sei se tem alguma palavra final aí antes de a gente encerrar também. Queria agradecer, Rumi. Fiquei muito feliz aí pelo convite, porque eu acho que isso que vocês estão fazendo é muito legal e muito importante, né? Inclusive, eu acho que a gente precisa fazer mais isso aqui também, né? Vou chamar vocês aí para um papo. Isso que vocês estão fazendo, eu acho que é uma grande contribuição para a igreja, para o reino. A gente precisa conversar, a gente precisa refletir mais sobre esse assunto, porque ele é metade do time, pelo menos, né?
Então a gente não pode ignorar. Isso é um assunto muito importante para a igreja e para o reino. E vocês estão de parabéns fazendo essas lives e levantando esses assuntos e trabalhando esse tema. Fico muito feliz e honrada de participar. Ótimo. Obrigado então, Lidiane. Obrigado ao pessoal aí que contribuiu com perguntas e comentários. E até a próxima, né? A gente pode depois engatilhar uma segunda parte dessa conversa quando for propício. Então, grande abraço aí. Grande abraço, gente. Fica com Deus. Até.